Estamos de volta! E hoje a gente vai conversar sobre aqueles livros que a gente compra pela capa, de forma extremamente aleatória, dá uma lida ali na sinopse e é convencido. E, bom, eu estou falando do O Homem de Areia, dos autores Lars Kepler. Eu não sabia nada sobre esse livro, não sabia nada sobre esses autores, eu nem sabia que eram autores, eu achava que era uma pessoa só. Porém, o livro é escrito por um casal e eu fui, assim, dar uma pesquisada, né? Eles são bem famosos e eles já têm 7 livros publicados sobre esse pseudônimo. E esses 7 livros fazem parte de uma série do Juna... É Juna? Como é que chama o cara? Juna Lina, que segue a mesma premissa, né, do John Nesbo com o detetive dele, que eu esqueci o nome, da Agatha Christie com o Poirot, tem um trem no meu olho, do Conan Doyle com o Sherlock Holmes. Então, assim, esse livro aqui, se eu não me engano, é o 4º da série. E eu vou falar pra vocês que eu não senti que eu peguei a história andando, eu não senti que eu deixei informações pra trás, nada disso. De verdade, eu só fui descobrir depois que eu entrei no site dos autores. Então, assim, não pode ler em qualquer ordem que você quiser. Então, vamos lá. A história é sobre... A história começa, na verdade, quando um homem, um jovem, assim, ele é encontrado no meio da madrugada, no meio de uma linha de trem, extremamente podre. Assim, ele tá cheio de feridas, assim, pelo corpo, com as mãos ensanguentadas. Ele se encontra num estado, assim, de hipotermia muito grave, desnutrição também muito grave. Ele recebe, né, ele é encontrado por um grupo ali de pessoas, ele é levado para o hospital. Tá incomodando um negócio aqui. Ele é levado para o hospital e assim que ele chega lá, ele é identificado como Michael, como o Michael. Só que o que acontece? Esse Michael, ele foi declarado morto há 7 anos atrás. E aí você fica assim, então, e agora? Quem que é quem, né? E assim, diante, né, dessa situação inusitada, o detetive responsável pelo caso lá do desaparecimento e tudo mais do menino, do Michael, ele é acionado novamente, né, pra tentar dar um esclarecimento ali, até mesmo reconhecer para ver se de fato é o mesmo Michael que eles estão falando. E ele reconhece, é de fato o Michael. Só que assim, o caso do desaparecimento do Michael e da irmã dele, ele é rodeado por circunstâncias extremamente inusitadas e tensas, né? Tanto que a gente vai ao longo da história descobrir as consequências das investigações acerca deste caso. E o Lina foi pessoalmente atingido por isso, porque na época que ele estava investigando o desaparecimento dessas crianças, ele reparou que existia um certo padrão, que várias pessoas já estavam desaparecendo nas mesmas circunstâncias, eram pessoas de uma mesma família, e enfim, acabou que essas investigações levou ele a um serial killer extremamente louco. Assim, extremamente psicótico. Ele foi preso, o Jurek, que é o serial killer, ele foi preso meio que sem querer ali, porque ele foi meio que pego em flagrante. Meio não, né? Ele foi pego em flagrante. E ele foi preso, só que o Lina, na época, e o parceiro dele, o Samuel, eles não tinham noção do que estava acontecendo, não tinham noção da proporção, assim, da maldade do Jurek. E o cara é muito louco, assim, é muito medonho. O caso é tão pesado, é tão intenso, que exigiu circunstâncias especiais durante o julgamento. Ou seja, ninguém ficou sabendo. Todos os documentos foram selados, ninguém pode abrir. Ninguém sabe que o Jurek foi preso, ninguém sabe que tinha esse serial killer. É simplesmente um caso que foi abafado de tão violento e perigoso que o cara é. E assim, é muito louco, porque o cara, ele entra na sua cabeça. Tanto que ele foi encaminhado, né, para uma clínica psiquiátrica, tipo um hospital, né, psiquiátrico, de segurança máxima.
E os responsáveis pelo cuidado, né, dele, eles entram na cela, né, quando eles vão administrar ali os remédios e tudo mais, que vão levar comida e tal, eles usam tampões nos ouvidos. Porque, assim, a fala do cara é perigosa. Pra você ter noção de como que o cara é foda, assim, sabe? Ele entra na sua cabeça. Então, quando você bloqueia essa capacidade dele, você não é afetado pessoalmente. O que não aconteceu com o Samuel, né, o parceiro do Lina, e com o próprio Lina. Então, assim, ele carrega uma carga emocional muito grande relacionada a esse caso. E aí, durante ali, né, eles vão demorar vários dias ali pra, tipo assim, convencer o Michael a contar a história dele, porque ele está extremamente traumatizado, afinal foram, se eu não me engano, 10 anos de cativeiro. Ele tá, assim, com muito, muito medo. Só que ele acaba falando que a irmã dele, mais nova, está viva e ela ainda está em cativeiro. Então vira meio que uma corrida contra o tempo e o Juna tenta de todas as maneiras ali tentar descobrir alguma informação, alguma referência geográfica, alguma coisa pra tentar salvar essa menina, porque assim, ele considera como responsabilidade dele, né? Então assim, a gente vai acompanhar a história de alguns personagens, como por exemplo o pai dessas crianças, que ficou assim no estado de devastação completa depois, né, da perda dos filhos. A gente vai acompanhar a história do Samuel, né, o parceiro do Lina, a própria história do Lina. E aí a gente vai ter o seguinte, que pra mim foi o mais sensacional da história. Eles chegam à conclusão de que eles só vão encontrar a Felícia, né, a irmã do Michael, se eles conversarem com o Jurek, com o serial killer. E para fazer isso, eles precisam de um agente extremamente capacitado, muito bem treinado, uma pessoa extremamente, assim, boa no que faz, sabe? Uma pessoa boa. E aí a gente conhece então a personagem Saga Bauer, que eu achei essa, a mulher é foda, a mulher é sensacional. Já amei ela, nem conheço, mas já considero pax. Ela vai infiltrar, como é que fala? Disfarçada, infiltrada? Não sei, eles montam um esquema ali e fazem com que ela seja transferida para essa clínica psiquiátrica de segurança máxima como paciente. Ou seja, ela vai ser tratada como um paciente ali, que tem problemas sérios psicológicos ali e tal, e ela vai compartilhar da área de recreação com o Jurek e mais um outro cara. Porque afinal eles não podiam só colocar a moça ali, porque o Jurek ia descobrir que era um plano da polícia. Então eles conseguem uma outra transferência para dar uma disfarçada. E aí, dentro, né, gente, como é? Eu esqueci a palavra disso. Mas dentro desse trabalho ali infiltrado, a gente vai acompanhar também a história do médico responsável pelas unidades ali de segurança máxima, que é um cara extremamente escroto e que eu tenho vontade de socar ele até agora na parede, assim, até abrir o crânio dele. Sério, é nesse nível. Então, assim, a saga, ela passa por momentos extremamente delicados, assim, qualquer outra pessoa ficaria louca na situação em que ela se encontrava, sabe? Qualquer pessoa, assim, sei lá, colocaria toda a missão em risco diante do que a saga passou. E aí, tá, mas e daí, né? O que tem o Homem de Areia aqui a ver com a história toda? O que acontece? Desde lá do começo, o Lina, ele tem certeza absoluta que o Jurek não trabalha sozinho, porque não fazia sentido toda a proporção, né, dos crimes ali, não fazia sentido ele ser o único. Ele tinha certeza que ele tinha um parceiro. E ninguém acreditou nele, principalmente o parceiro dele. E aí, com o testemunho do Michael, que ele fala justamente desse Homem de Areia, o Lina acaba que fala assim, aí tá vendo, eu falei que tem um parceiro. Porém, ele ainda assim gera um pouco de desconfiança da equipe, porque este Homem de Areia é, na verdade, uma lenda urbana,
que é contada, os pais geralmente contam para as crianças. Eu não sei se é uma coisa só de Minas, assim, do interior aqui, ou se isso existe no resto do Brasil. Mas vocês já ouviram falar do Homem do Saco? Pois é, eu morri de medo quando eu era criança, minha mãe contava essa história pra mim e eu tinha maior medo. E é a mesma história aqui. A mãe dessas crianças contava pra eles sobre esse homem de areia que faz as crianças dormir. E aí o Michael repetiu essa história. Depois de tantos anos de cativeiro, diante de tantos traumas, né, psicológicos. Então, assim, as pessoas não sabem se isso é uma alucinação, se é uma forma de escape que ele encontrou, se é uma... como se diz? Como que fala, gente? Se é tipo assim, uma... aquele negócio ficou na cabeça dele e ele acabou personificando no criminoso. Então as pessoas têm muita dúvida a respeito disso. E aí acaba que o Homem de Areia é um pouco ignorado na história. E eu não sei por que recebeu esse nome o livro, não. Mas tudo bem, é só assim, pra falar que existe um motivo, tá? O livro é muito bom, ele é bem grande, ele tem quase 500 páginas, mas não parece. É um livro que você senta e lê ele todo, assim, direto. Os capítulos, eles têm, no máximo, 3 páginas. A divisão dos capítulos, né, da história em si, a dinâmica que os autores colocaram entre os personagens, né, meio que intercalando os capítulos, faz com que você leia sem sentir. Na hora que você piscar, você já vai ter terminado o livro. Eu achei muito bom mesmo a escrita deles, eu achei mais legal ainda que é um casal, e já é muito difícil escrever sozinho, imagine de 2. E eu quero super ler os outros títulos. Eu não sei se eles já estão sendo publicados aqui no Brasil, porque as editoras têm mania de pegar o livro, né, no meio assim da série, não começar do começo. Mas enfim, vou procurar mais títulos deles, com certeza gostaria de trazer aqui pra vocês. E é isso, fica aqui a minha recomendação de um thriller muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.